Olá, bem-vindo ao nosso seminário. Nós vamos explicar a teoria anarquista de Paul Feyerabend. Para Feyerabend, nenhuma das metodologias da ciência propostas até agora foram bem-sucedidas. Isso porque elas fracassaram em fornecer regras adequadas para orientar as atividades dos cientistas. Ele afirma que, dada a complexidade da história, é muito improvável que a ciência seja explicável com apenas algumas regras simples. O autor disse que a ideia de que a ciência deve ser governada de acordo com regras fixas e universais não é realista e perniciosa. Isso significa nociva, maléfica. Primeiramente, não realista, pois supõe uma visão simplista da humanidade e das suas circunstâncias históricas. E perniciosas porque torna a ciência menos adaptável e muito mais dogmática, regras muito fixas. Feyerabend afirma que para qualquer metodologia criada e adotada na história da ciência, existem casos que a metodologia não foi seguida e que isso foi benéfico para a ciência. E, portanto, o único método que funcionou de fato foi o vale-tudo. Mas é importante ressaltar que ele não está argumentando que o vale-tudo deve ser adotado universalmente como método científico. Ele mesmo disse isso em outro livro, que seria um absurdo, né? A conclusão que ele chega é que, se nós abordarmos a ciência de forma racionalista e acreditarmos que existe de fato um método científico universal, que a gente já encontrou ou não, o que a história da ciência prova é que o método universal tende a ser o vale-tudo, porque a desobediência das regras de várias metodologias muitas vezes trouxeram resultados benéficos no geral. As ideias de Feyerabend se aproximam muito das de Lakatos aqui, já que ambas as metodologias não fornecem regras para a teoria ou escolha do programa, que é apenas padrões que ajudam o cientista a avaliar a situação histórica em que ele toma suas decisões. Para Feyerabend, a ideia de incomensurabilidade foi proposta para descrever a ausência lógica entre teorias propostas a respeito de um mesmo tema. E essas teorias incomensuráveis, elas ambas são aceitas pela sociedade, mas elas são tão distintas uma da outra que não podem ser comparadas logicamente. E às vezes essas teorias são tão rivais que não dá nem para formular conceitos básicos de uma nos tópicos da outra, que se torna quase impossível de serem comparadas. E uma das maneiras que ele fala que tem de comparar, porque apesar de elas serem incomensuráveis, não são totalmente incomparáveis, porque existem maneiras propostas por ele. E essas maneiras, uma delas é confrontar essas teorias com situações observáveis e ver como que cada teoria vai reagir a respeito dessa situação que foi proposta, assim podendo comparar os resultados entre elas. Ainda sobre incomensurabilidade, Feyerabend ele pensa a incomensurabilidade para a questão dos métodos e dos experimentos científicos, em que muitas vezes não é possível comparar um método com outro, por causa da subjetividade de cada um, porque o ser humano faz parte da ciência, então logicamente há subjetividade nela também. Por exemplo, a descoberta da estrutura do benzeno na química, que é um aromático com seis carbonos, ela foi pensada por muitos cientistas, mas a que ficou definitiva foi a versão de uma pessoa que teve um sonho com uma cobra que comia o próprio rabo. Então, para você ver que também a questão de como a ciência progride, também de forma subjetiva. E por isso mesmo, o Feyerabend critica também o racionalismo crítico de Popper, que diz que a ciência progride em conhecimento e em relação ao aumento dos seus conteúdos. E não é verdade, porque muitas vezes quando um paradigma é substituído por outro, esse paradigma mais recente substitui muitos conceitos do antigo, de forma que ele não aproveita aquilo que já foi o mais antigo, ele constrói novas coisas a partir do zero. Então ele não é acumulativo nesse sentido. E um exemplo de incomensurabilidade é a questão
de métodos incomensuráveis. Estudar plantas, por exemplo. Você pode estudar plantas tanto pela morfologia, pelo viés morfológico, e descobrir certas propriedades dessa planta em estudo, ou você pode estudar ela por vieses fisiológicos. E aí, ou seja, são dois métodos que são incomensuráveis. Eles estudam o mesmo objeto de forma diferente. Outro ponto muito interessante que o anarquismo científico nos oferece é a ideia de que a ciência não é necessariamente superior a outras áreas do conhecimento. Então, o nosso pensador, ele tem a ideia de que racionalistas críticos estudam muito a ciência, mas não buscam conhecimento em outras áreas. Então, é o famoso julgar sem conhecer. Eles acabam julgando a ciência como superior, mas é porque não conhecem outros métodos. Então, não existe método científico universal, porque não tem como a gente conhecer todos os métodos para poder afirmar. Não podemos julgar uma coisa sem conhecer a outra. Assim, não tem como comparar a ciência com outras áreas, porque seria necessário buscar cada área de conhecimento que enfrenta a ciência para poder combatê-la e, comparar para ver qual seria superior. Pai Rabbit vai falar então na liberdade do indivíduo sobre o cultivo da individualidade, o que eu acho mais adequado para mim, no que eu creio, no que eu quero seguir. Então, por exemplo, eu tenho crenças, eu tenho uma religiosidade, mas eu também tenho a ciência. Então, qual eu acredito? Eu posso escolher entre elas, não necessariamente colocando a ciência maior ou mais verdadeira como uma crença, uma religião, como é dito no tópico passado, mas podendo escolher entre elas, assim criando indivíduos mais desenvolvidos, porque todas as pessoas elas já nascem em uma sociedade que está predisposta a ensinar coisas a ela. O meio influencia, as pessoas em volta influenciam. Já na ciência, o Feyerabend propõe se desprender desses métodos científicos que já estão postos a mim, porque eles limitam a minha capacidade de criar algo novo, ou não dar ouvidos a um estagiário ou a um aprendiz porque eles são tecnicamente inferiores ou sabem menos, mas quebrar esses paradigmas que eu tenho, como, não, eu tenho essa forma de fazer ciência, eu vou seguir ela, porque tudo que eu tenho se encaixa nisso, então, quebrando esses métodos, eu poderia criar coisas novas. O que seria isso? Seria nos desprender de uma ciência sufocante, sabe? Como, por exemplo, se antigamente as pessoas já conseguiram se desprender de um estado, religião, onde existia uma religião única e verdadeira, para ele, por que não possamos fazer a mesma coisa com o Estado e a ciência? Então, o que seria isso? Eu escolherei acreditar ou não na ciência? Na verdade, para ele, o Estado seria neutro, apenas responsável por organizar as lutas e os entremeios das pessoas e os ideais, não impondo uma ideologia contra o que uma outra pessoa poderia acreditar, sendo neutra a visão daquela pessoa, ela acreditando no que ela quiser, eu não posso impor o que eu quero a ela. Ele termina dizendo para confrontar os meios que já me foram apresentados na sociedade, para que assim eu possa seguir com o que eu quero, o que é mais adequado para mim, sendo assim uma pessoa mais bem desenvolvida.